Quando a gente chega em uma casa, antes mesmo de entrar, tem um elemento que comunica muito sobre aquele imóvel, que é a porta de entrada. Então, ele não é apenas um item funcional. Serve para segurança, faz parte da arquitetura e valorização desse imóvel também. Então, hoje a gente vai falar sobre portas de alto padrão, materiais, durabilidade, escolhas inteligentes também para quem está construindo, para quem está reformando. A gente está aqui com a equipe da Desari. Estamos aqui também com o Joelson, nosso arquiteto convidado, e essa empresa que é especializada em portas de alto padrão. Queria que vocês se apresentassem. Meu nome é Cristiano, sou fundador da empresa Desari. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui, desse podcast, apresentar um pouquinho mais a nossa empresa, o nosso produto em si. E, enfim, vamos buscar tirar todas as dúvidas para quem está buscando uma solução moderna, inovadora e durável em portas externas. Bom, eu me chamo Cíntia, faço parte da empresa Desari, é um prazer estar aqui hoje com vocês, sou diretora da empresa, trabalho na parte administrativa para nós é um orgulho estar aqui hoje mostrando um pouco mais da nossa marca e um pouco mais da nossa empresa. Bom dia a todos, eu sou o Joelson Evandro Cardoso, sou arquiteto urbanista, estou aqui convidados dessa empresa, da Desari, e estou muito satisfeito com o convite, muito agradecido por essa oportunidade de prestar o meu depoimento sobre as portas de ACM. Perfeito. Então, falando um pouquinho sobre a empresa, quem é a Desari? A Desari é uma empresa que nasceu em 2021, pós-pandemia. Nasceu com o objetivo de trabalhar exclusivamente com portas em ACM. Para quem não conhece, esse tipo de porta é muito utilizado em ambientes externos por conta da sua composição. Então, a porta em si ela é toda construída com base em alumínio, a estrutura é feita com perfis de alumínio. Legal. O ACM em si é uma chapa de alumínio composto. Então, essa composição torna um produto extremamente durável e resistente, principalmente a intempéries, exposto a sol, exposto a chuva, Então, o ACM é um material que vem sendo muito utilizado na construção civil, na arquitetura, por ser um produto extremamente versátil, que permite diversos tipos de aplicações, entre elas as portas em ACM. Legal, para quem não conhece, Fica aí a explicação. E o nosso arquiteto, o que mais te chamou a atenção nesse material quando você começou a ter contato, conhecer, trabalhar com a ACM? Então, da mesma forma que já foi comentado e falado, o que me chama muito a atenção é a durabilidade, ele imprime uma identidade muito moderna, muito atual e contemporânea ao momento da nossa sociedade, da nossa arquitetura, dos nossos acabamentos. Então, essa durabilidade acredito eu, obviamente atendendo os nossos clientes e conversando com outros colegas profissionais, é algo que hoje em dia muito valorizado, uma vez que não pode ser nada tão descartável, tão efêmero, passar tudo muito rápido. Então, nessa busca por soluções atemporais, com qualidade, com estética, uma vez que somos arquitetos e somos muito preocupados com a estética, e os clientes que nos procuram, sejam eles do alto padrão ao médio padrão, ninguém quer construir feio, Eu sempre falo isso, para alguns clientes em conversas. Por menor que seja a obra, além de as pessoas, os nossos clientes quererem acertar, nós buscamos o belo, a beleza e se isso puder ser durável o mais tempo possível, ser algo atemporal, essa será sempre a melhor escolha. E aí, nesse caso, independente da empresa que for, mas obviamente aqui eu estou falando, com os meus colegas hoje em dia, já se tornaram amigos, porque na arquitetura a gente encontra muito isso, parcerias e não apenas soluções. Então, a Desari, nesse quesito, para mim, faz todo sentido, indico de olho fechado, muito preocupados com detalhes, enfim, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta para você também, Sim. Que é em que momento do projeto arquitetônico a porta começa a ser pensada e por quê, O que uma porta bem escolhida, ela agrega nesse projeto como um todo,
Então, essa porta, ela começa a ser... Isso é muito particular, né? Uma vez que nós, enquanto arquitetos, cada profissional, seja ele arquiteto, design de interiores, enfim, ele tem uma metodologia de trabalho, porque estamos falando de criação, né? Não é uma fórmula tão matemática assim. Eu, particularmente, quando estou fazendo um esboço de um projeto novo, seja de uma reforma, como é o exemplo que eu tenho com a Desare, de 2 boas reformas que foram feitas, ou em um projeto novo, quando a gente está fazendo um croquis, porque aí você já tem uma ideia de todo do todo da casa, né? Então, quando a gente sente esse projeto se materializando, pelo tempo que já tenho, né, de expertise em projeto, aqui eu vou querer uma porta de 2,40, uma porta mais alta, uma porta menor, uma porta ripada. É difícil falar sobre criação nesse sentido. Mas desde que eu conheci a porta de ACM, eu confesso que tem sido uma paixãozinha assim que... aqui vai ter uma porta de ACM. Salvo uma casa assim muito específica, como um projeto que eu estou fazendo agora, que vai para uma linha da demolição, não tem o que fazer. Mas fora isso... porque ele vai atender todos os quesitos que eu busco nessa concepção do projeto. Eu quero algo mais minimalista, que é um termo que a gente usa muito na arquitetura. A porta de ACM, ela me entrega. Eu quero algo mais trabalhado, mas que tenha uma solução, que eu não estou vendo nas casas do lado, né? Hoje em dia, existe uma crítica na arquitetura, assim, que ela empobreceu um pouco, né? No sentido da palavra, que às vezes tem locais onde existem obras muito iguais, né? A porta, ela vem justamente para como composição no todo da arquitetura, no todo da estética, e não pensar só como algo de fechamento de entrada e saída. Ela muitas vezes, hoje em dia, ela faz parte ela convida você a entrar, ela já conecta você com a atmosfera do interno, do externo, e traduz o nosso momento atual. Algo sustentável, durável, mais uma vez, e de fácil manutenção também. Certo. E do ponto de vista da empresa, vocês percebem essa mudança no mercado com essa questão do material? Do cliente estar mais preocupado de vir o projeto com a porta pensada desde o início? Sim, a porta, como mencionado pelo Joelson, né, é um item que compõe a obra em si, mas principalmente a fachada, né? Eu costumo dizer que é um acessório da obra que valoriza. A gente observa muitas vezes alguns clientes, né? Justamente pensar de forma contrária, né? A deixar a porta por último, porque é só uma porta, mas não é o que acontece, né? A gente muitas vezes, o que determina o padrão de uma obra hoje em dia são os itens que são colocados nela, né? Pensado em funcionalidade, em estética, beleza, e principalmente durabilidade, né? Muitas vezes até o que a gente já vê hoje é vir um projeto específico da porta. Então, quando a gente recebe do arquiteto ou até mesmo cliente, né? Vem uma eu não sei, é um croquis, Joelson? Pode ser que sim. Com o desenho já da porta, sabe? Ela vai ser nessas dimensões, aqui a gente pensou dessa forma. Então, ela hoje já não é mais vista, como o Joelson comentou, só como aquele elemento que vai entrar e sair, né? Assim, eu preciso colocar porque precisa ter uma porta, né? Muitas vezes ela é até uma protagonista ali na fachada, né? Pela imponência, pelo tamanho. Então, acho que ela já vem sendo vista com outros olhos na fachada da casa mesmo. Legal. Muita gente também vê a porta apenas pronta, né? Nem imagina, assim, como que funciona esse processo. Então, eu acredito que seria legal vocês também comentarem como que funciona esse processo dentro da Desare. Bom, um dos diferenciais da nossa empresa é que nós trabalhamos exclusivamente com portas de ACM, né? Então, todo o projeto em si, ele nasce lá da solicitação do cliente ou do arquiteto. Nós solicitamos todas as informações, né? Planta baixa, projeto, imagens, para que nós possamos identificar o que é necessário considerar para essa porta, né? Em questão de cor, de modelo, até mesmo de estrutura, porque nós trabalhamos com portas personalizadas, né? Inclusive em tamanhos.
Então, tudo isso é pensado já no momento do orçamento, né? Para oferecer para o cliente a melhor solução. O que ele realmente espera daquele projeto, né? Exatamente. Nós hoje, obviamente que a gente sempre pensa na questão custo-benefício, né? Mas o principal para nós é oferecer uma porta, obviamente, bonita, moderna, mas que ela proporcione segurança e durabilidade para o cliente, com o mínimo de manutenção possível. Sim. E para o arquiteto, né? Ter uma empresa que faz todo esse acompanhamento, que atende, né? O quanto isso facilita a sua rotina? Bom, essa rotina, na verdade, ela é muito... Desde a primeira visita, né? Do primeiro contato, que é fundamental você ter com as empresas que a gente... É muito comum falar no nosso meio, né? Parceiras em uma execução de um projeto. Porque nós trabalhamos com ideias e com o imaginário do nosso cliente, né? Então, a gente apresenta um projeto, apresenta uma imagem, tem todo um detalhamento, existe todo um processo por trás de um projeto arquitetônico. Até aí o cliente está, né, do nosso lado, assim digamos, né? A partir do momento que as etapas elas precisam ser efetivadas e serem contratadas, isso é um serviço, e esse cliente, ninguém quer perder esse tempo, ninguém tem tempo para perder, ninguém quer fazer um investimento errado, ninguém quer se arrepender e pensar, poxa, por que eu não fiz tradicionalmente a porta como era num outro tempo ou não? Então, diante disto, mais uma vez, esse approach técnico que eu encontrei na Desari te dá uma segurança de estar especificando a porta de ACM, entendeu? Então, assim, porque o nosso cliente hoje ele já vem muito preparado, né? As pessoas, né? Rede social, então o nosso cliente, enfim, de todos, né? As pessoas têm muita informação. E isso também conduz para que muitas achem que aprendem apenas na rede social. E não é assim que a vida acontece, né? Então, por isso, ter uma especificação técnica, além, óbvio, né? O proprietário da empresa, quando te recebe, ele quer fazer negócio. E nós, quando especificadores que somos, nós queremos fazer o negócio dar certo, porque aí é bônus para todo mundo. Né? Então, eu sempre digo, meu compromisso primeiro, o compromisso é com o meu cliente. As empresas parceiras, portas, marcenarias, uma marmoraria, por exemplo, são todos complementos de uma cadeia que nasce a partir do nosso projeto. Por isso, saber valorizar o projeto arquitetônico, por isso saber fazer com que esse cliente valorize e entenda que cada solução, cada risco que ali está, cada imagem foi pensada e faz parte desse projeto, não surgiu assim do nada. Não é, a porta foi pensada no final, não. Essa porta vai ser preta porque combina com o puxador, com a esquadria de alumínio, eu preciso de uma robustez. Existe no campo da arquitetura algo muito poético, que não tem como você explicar muitas vezes. Ele está intrínseco nessa nossa alegria de viver, nessa nossa alegria de interpretar o mundo, de interpretar a vida, de interpretar esse cliente que às vezes ele nem entendeu o que é esse projeto. Porque nós fazemos uma leitura, né? Então, digamos, esse, né, é um cliente que senta no nosso escritório, nesse briefing, e às vezes eles já vêm brifados, né? Onde eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, não, eu vou cuidar da parte interna. Não, eu deixo meus clientes muito à vontade e desconstruo tudo isso. Olha, esquece que vocês combinaram de falar. A esposa fala da parte interna e o marido fala da parte social ou da parte de festa. Não, a casa eu estou projetando para os dois. Para uma família que ali está construindo ou para uma família que ali está passando por uma reforma. Então, tem muita coisa envolvida nesta criação, nessa defesa. Então, de novo, somos especificadores, sim, mas principalmente o nosso compromisso com essa especificação é uma especificação, aí é muito pessoal, enquanto arquiteto, com o meu cliente. E são sonhos, né, Joelson? Óbvio, estamos lidando com sonhos, com expectativas. Então, tornar isso, materializar essa ideia, esse projeto, esse processo em boas escolhas é o que nos move, é o que nos alegra, é o que faz com que a gente invista, viaje,
leia e esteja sempre se conectando e se atualizando. E por isso a Porta da CM está aí de novo, nessa atualização de mercado, Legal. nessa busca por algo atemporal e de qualidade. Eu só queria fazer um complemento em relação ali às etapas, né, do processo dentro da empresa. Então, hoje a gente acaba fazendo na Desare um atendimento que ele inicia quando o cliente ou o arquiteto nos procura, com as informações da obra em si, e aí depois a gente passa então para essa área de projetos para execução, quando o cliente nos dá ok em relação à proposta, né? Só que eu acho que isso também a gente precisa valorizar bastante, porque a gente tem isso dentro de casa, né? Então, são poucas as empresas que hoje elas têm essa estrutura com uma área lá de engenharia, onde o profissional faz um projeto mecânico, detalha, né, especificamente ali o que a gente vai utilizar dentro daquela porta, porque a gente trabalha com portas pequenas, que tem lá seus 60 centímetros em utilização em um lavabo, como a gente já fez, mas a gente trabalha com portas de até 6 metros de altura, né? Então, isso precisa estar muito bem desenhado ali dentro dessa etapa também, para a gente conseguir fazer uma entrega muito assertiva. E aí, quando a gente instala lá no cliente, também é a nossa equipe que está ali presente, né? Legal. Não só com os nossos profissionais internos, mas quando a gente tem isso de uma forma terceirizada, a gente também está lá acompanhando junto, treinando essa equipe para que ela execute o que a Desare se compromete a fazer, né? E aí tem todo o pós-venda que a gente se envolve também junto ao cliente, então é algo que a gente tem muito forte, né, com o cliente, com o arquiteto, para que, precisou de algum pequeno reparo, a gente está lá para dar o suporte também, né? Então a gente tem toda essa preocupação em relação ao que a gente faz para que o cliente tenha a melhor experiência com essa compra também. Sim. Completando rapidamente, brevemente, não sei se vai se alongar, podemos? Não, por favor, de forma alguma. Existe, assim, também uma, como é que fala assim, uma cultura de achar que quando a gente faz uma especificação, uma escolha, nós arquitetos somos obrigados, por assim dizer, a saber tudo. É impossível saber tudo. Porque uma empresa que trabalha com as portas da CM, por exemplo, ela vai saber, imagina, é tanta coisa que envolve a execução de uma porta que eu, enquanto arquiteto, primeiro que eu não preciso saber disso e eu não sou obrigado a saber disso. Por isso, mais uma vez, de conhecer e entender e encontrar uma empresa que te entregue esta solução para ter essa segurança, tanto nessa especificação que a gente faz, quanto ter o cliente assim, com a certeza de que realmente foi a melhor solução. E que essa porta não é só bonita porque ela é uma porta do momento atual, porque é uma porta que está em moda. Nós estamos falando de nada, mais uma vez, efêmero. Uma tendência que hoje, e daqui a 1 ano, 2, já não é mais. E agora, o que eu faço com isso? Não, troca, arranco? Não é assim que funciona. Né? Por isso, de ter um desenho exclusivo, que converse com o todo, os acabamentos se refletem no que é essa estética, nessa arquitetura, e é sobre isso que eu falo, sobre qualidade técnica na execução desta escolha, desta porta específica. Certo. E aproveitando, quais são as regiões e as cidades que vocês atendem? A gente nasceu aqui, mas a gente vai muito além, né? De Jaraguá do Sul e Guaramirim, então a gente atende toda a nossa região norte, mais o nosso litoral até Florianópolis. Esse é o nosso desenho no momento de atuação de mercado, né? Significa que a gente vai ficar só nessa região, até porque essa região é muito rica em condomínios, em construções, de poder aquisitivo, próspera. Temos um bom mercado aqui, mas... Corupá também, né? Corupá, não posso deixar de falar da minha linda cidade, que eu amo de paixão, que então... a gente tem clientes lá também, Legal. Mas a gente já foi, né? Já foi até o Uruguai, já fizemos uma entrega lá também. Uma porta lindíssima, por sinal, vale a pena conferir. Exatamente. Só que como a gente tem toda essa preocupação em relação ao pós-venda, neste momento, né, a gente se limita até a região de Florianópolis, litoral norte aqui com mais presença mesmo. Até o Cristiano pode mostrar, a gente tem um protótipo aqui. Eu acho que cabe, assim, nesse momento a gente falar, porque às vezes a pessoa é de longe, ela não pode vir pra cá. Então, por que não mostrar, né? Vamos mostrar um pouquinho. Vai pegar aqui? Olha só, gente. Pode tirar aqui. Não, vai falar, né? Até se você quiser encaixar, eu ia perguntar também pra gente falar um pouquinho sobre os diferenciais. Quais são os diferenciais
das portas da Desari? Bom, vamos lá. Primeiramente apresentando essa mini porta, né? Para todos os clientes que muitas vezes não estão perto de nós, né? Ou não têm a oportunidade de ver, ou não conhecem a porta de ACM em si, nós desenvolvemos as mini portas, né? Onde a gente consegue levar o nosso produto até o cliente e apresentar de forma técnica, demonstrar o acabamento, né? Como ela é construída desde a parte estrutural, né? O acabamento que nós entregamos. Então, a gente tem algumas opções, né, de mini porta, de acordo com o que o cliente está orçando, questão de cor, modelo, a gente acaba levando até ele. E falando... Legal também mostrar que tem os dois lados, né? Isso, essa opção aqui da mini porta, né, a gente desenvolveu ela com duas opções de cores, né? O preto, que é uma cor tradicional, geralmente... especificado, né, Joelson? E o preto está em alta, gente. Entendam como quiserem, hein? Graças a Deus. Então, aqui nós desenvolvemos a mini porta nas duas cores, né? Na cor preta e também essa cor aqui que é muito bem aceita, que é o Dark Gray, né? Que ela combina com elementos... escuros da obra em si, né? Vamos citar as esquadrias, que geralmente são pretas ou brancas. Essa cor aqui, ela acaba combinando bastante. E falando um pouquinho sobre os diferenciais da Desari, eu acredito que seja... O principal é o atendimento, né? O atendimento desde o início, né? De toda a parte... de consultoria, a gente entra muito na parte técnica, principalmente quando eu tenho a oportunidade de apresentar o produto e a empresa para o cliente, para mostrar que não é uma porta só com um quadro de alumínio por trás e revestido com chapas de ACM. É tudo muito bem pensado, é tudo muito bem visto, né? Para que a gente proporcione para o cliente uma solução bonita, moderna e duradoura, certo? Com relação ao atendimento, o nosso compromisso com os clientes é acompanhar do início ao fim, né? Todas as etapas, orientando da melhor forma, acompanhando a execução da obra para que no final a nossa entrega seja com a melhor qualidade possível. Sim, algumas pessoas, vocês falam bastante dessa questão visual também, tem muita gente que acaba escolhendo só porque ela é muito bonita e depois encontra alguns problemas. Quais são esses problemas dessa escolha só visual? Você fala quando a gente não fala da porta em ACM em si, né? Quando o cliente opta até por algum outro material, né? Só o visual, ela é bonita, né? Não pensa nessa questão da durabilidade, né? Muitas vezes a gente já passou por isso, né? Questão de empenamento, ou a porta que não é de ACM fica exposta, né? Ao sol, às chuvas intempéries. Ela começa a deteriorar na parte inferior, na parte lateral, na parte superior. Então, acho que esses já são alguns problemas que a gente vê bastante. A gente está numa região também que é muito úmida, né? Sim. Então, isso também acaba afetando essa durabilidade de outros materiais, né, que podem ser utilizados nas portas. E aí, exatamente, é onde a gente tem esse contraponto do nosso produto, né? Por isso que ele é muito utilizado na parte externa, porque ele pode pegar sol, ele pode pegar chuva. Normal. Não, a pessoa pode lavar a área ali que tá, né, na frente da porta, o garagem, o varanda, enfim, o que for ali. Pode molhar a porta, não vai ter nenhum problema, ela não vai estragar com essa utilização no dia a dia ali com o passar do tempo. E o Joelson, como arquiteto, você já enfrentou esse problema? Como que isso impacta depois da obra entregue para o seu cliente? Bom, existem, por exemplo, assim, até antes da porta da ACM, vamos lá. Antes da porta da ACM é muito comum a gente ainda encontrar portas, né, com a solução madeira, né, entregue, ou fazendo a composição de fachada, e aí com pintura no preto, com outras cores, amarelo, vermelho, como era muito comum a gente ver e ainda encontra em algumas residências e alguns condomínios que a gente passe, né, por aí. Só que quando essas portas elas passam a tomar um protagonismo, né, uma presença maior,
E são portas que muitas vezes elas vêm para uma fachada que não tem a proteção devida contra as intempéries, né? Contra a chuva, principalmente água, né? Esse excesso de umidade, a própria água da chuva, esse sol, o tal do sol da tarde que judia, né? Até a gente, para sair no sol, é muito complicado nos calorões. Sim, enfim. sim. Então, era muito comum esse empenamento, já, logo em questão de meses, e aí gera um descontentamento no cliente. Toda aquela entrega linda, maravilhosa que, nossa, era isso que eu queria, que porta imponente. Dá uma chuva, 2, 3, às vezes em 2 meses, 3 já começava a ranger, a ceder. E aí não é nem por qualidade da empresa que executou essa porta. É porque isso é um fato, é algo natural, a madeira é algo vivo. Ah, ficou secando. Em algum momento, ela vai exigir uma manutenção. E essa manutenção, muitas vezes, primeiro passa por um descontentamento. Porque é um processo um pouco... assim, trabalhoso, por assim dizer. Então, é nesse momento, de novo, de atualização e madeira, né? Temos uma questão de sustentabilidade. Uma madeira boa hoje, ela tem um valor agregado, né? Uma madeira boa, né? Digamos, que resista muito mais, mas ainda assim, em algum momento, ela vai exigir uma manutenção mais severa em relação à porta DACM, por exemplo. Sim. E acaba tendo uma vida útil menor, né, Joel? Sim. Essa questão de manutenção, ela aparece muito cedo e aí, com o passar do tempo, não há mais o que fazer. É necessário uma substituição. Então, quando a gente fala e compara produtos, a gente busca orientar e abrir um pouquinho a mente do cliente para ele analisar como uma solução mais a médio e longo prazo, né? Ela acaba sendo um investimento mais alto no início, mas com certeza absoluta lá no final acaba se pagando, né? Por quê? Porque não vai exigir manutenção, não vai exigir uma futura substituição, né? Porque a composição em si, com os materiais que são utilizados para fazer a porta, é feito para durar, mesmo exposto a intempéries. Perfeito. Sim. Então, quando o cliente escolhe o material certo, desde o início, o que ele vai evitar lá na frente? Dor de cabeça, com certeza. Dor de cabeça, transtorno, né? Porque a casa em si é um sonho, né, de todos. E a escolha do material errado, ela vai gerar dor de cabeça, ela vai gerar em pouquíssimo tempo já uma reforma, né? Então a gente observa muito isso, que os clientes estão buscando por soluções melhores, soluções mais duradouras, para justamente evitar isso. É o investimento certo, vamos dizer assim, né? Buscar investir naquilo que realmente se tem retorno, né? E a porta de ACM, ela oferece isso. Oferece, principalmente se analisar essa questão de ausência de manutenção, de desgaste precoce, que comparado a outros produtos tem, né? Sim. Ela, no médio prazo, ela já se paga, no longo, principalmente. Joelson, das muitas escolhas, né, que envolvem os acabamentos, né? Sim. É aquele item assim, ó, para evitar aquela máxima do barato sai caro. Né? Então, eu acho que isso resume muito bem todas as escolhas dentro de um projeto, de uma especificação, dentro de um budget do cliente, respeitando, né, esse orçamento, mas fazer as escolhas corretas e com esse cuidado, né, com essa sensibilidade de ser algo... Ei, vamos lá, meu cliente, estou valorizando o teu projeto, eu não estou entregando só a estética, eu estou entregando uma solução. E a solução está aqui, na minha casa, né, na empresa deles, no caso, para a sua casa. E o nosso projeto, ele é muito isso, né? Quando a gente entrega um projeto, né? Porque você não tem como mensurar na arquitetura quanto custa uma ideia, quanto custa eu fazer uma defesa de um produto. Mas quando você pega na mão desse cliente, quando esse cliente ele permite ser conduzido, vem cá, empresa, vamos lá, tira um tempo para isso. É o teu melhor investimento. Você vai até a empresa, quando o cliente permite, quando você é contratado para isso, porque a gente também não pode trabalhar de graça, né, obviamente. Então, quando a gente faz uma especificação e é permitido esses acompanhamentos, eu faço questão de trazer o meu cliente, levar
levo até a empresa. Não mando só, né? Como foi o caso do meu primeiro contato com a empresa, por indicação de um amigo que temos em comum, Gelson, vai até o Cris, ele vai te atender, vai te explicar. Eu disse, tá bom. E aí eu rapidamente cheguei lá e fui muito bem atendido. Muito, assim, ó, não foi aquela preocupação de, eu tô no meio, porque eu cheguei sem avisar, então eu me senti muito, muito à vontade. E quando eu me sinto à vontade, eu levo isso para o meu cliente. Sim. Ó, vamos lá. Porque a gente vende comunicação, né? Então, não estamos vendendo só um desenho, né? Só um projeto. O projeto é muito humano, né? Então, encontrar isso lá na empresa fez com que eu tenha os projetos que eu tive com a Desário hoje, porque eu encontrei isso, essa qualidade. Eu só queria fazer um parênteses aqui. O Joelson foi um dos primeiros arquitetos que comprou a ideia, né? Até por isso que nós fizemos questão de convidar ele, sim. Porque, de fato, a gente trouxe para nossa região aqui algo que até então não existia, né? A nossa empresa, ela nasceu e atua de forma especializada em portas de ACM. Então, a partir do momento que a gente conseguiu ter essa oportunidade, nem todos os arquitetos às vezes estão disponíveis ou estão precisando dessa solução no momento, né? É um trabalho lento, mas ele gera retorno, né? E o Joelson prontamente ele comprou a ideia e sempre especifica já no projeto, na planta baixa. A gente recebe muitas solicitações de clientes e até mesmo de alguns arquitetos que já tiveram experiência com porta de ACM, mas ainda de uma forma automática, talvez, especificam como porta de madeira, né? Então, o Joelson, ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, já vem especificando a porta de ACM, a cor, muitas vezes... O desenho, né, da porta já encontra a solução só no ACM, né? Muitas vezes ele ainda está lá na fase inicial do projeto, a gente já está trocando ideia, né, sobre, Cris, aqui eu tenho um pé direito de altura tal, o que você indica... Aqui que nós poderíamos trabalhar no vão da porta, algo que vai ficar esteticamente bonito em termos de proporção, né? Porque às vezes a gente acaba pegando uma porta muito alta, mas ela acaba tendo um vão muito estreito, né? E até pensando no custo dessa porta, né? Porque eu lembro que eu troquei figurinha, acho que eu até sei de qual projeto tu tá se referindo. Por quê? Porque às vezes eu posso propor uma porta, às vezes, de 1,52 m. E aí, se eu fizesse ela até 1,48 m, ia ter um aproveitamento menor de chapa, de material, que faz com que esse custo, esses 7 centímetros, 8 centímetros, gere um custo muito a mais para o meu cliente. E não vai mudar em nada a composição, o todo do meu projeto. Então, por isso de ter essa troca, essa segurança, independente de saber se o meu cliente, quando receber o orçamento, ele olhar e dizer, não, Gelson, nesse momento eu não posso fazer. Ok, não tem problema, mas saiba que o seu projeto pensado nessa casa que tu vai gastar, por exemplo, 600 mil reais, 800 mil reais, que tem muito cliente que às vezes ainda não entendeu isso no todo, né? E aí ele acha no final... que não é final, né? Porque estamos pensando num todo, mais uma vez. Mas aí nesse final ele olha, não, mas essa porta ficou cara, eu vou optar por uma outra porta. Meu querido, tu não entendeu ainda. Entendeu? Então, ainda assim, nós estamos... E o nosso papel como arquiteto, né, como profissional da área da construção, é educar este mercado. É educar um mercado consumidor que, de novo, com a ascensão das redes sociais, muitas vezes ele chega achando que ele sabe mais do que você, profissional. Então, esse cuidado... Claro, com toda a educação, com todo jeitinho, né? Eu tenho uma forma um pouco particular, às vezes, de dar uma levantadinha na voz e dizer, não, meu querido, tu não tá entendendo, né? Você pagou por um projeto e eu preciso entregar para você esta solução. Consigo me colocar também, graças a Deus, de uma forma bem humorada, né? Também, enfim, então... Mas ali tu vai dando o teu recado. Ei, até aqui, ok, eu entendo, mas eu preciso te mostrar que a melhor solução é essa. Existe A, né? Você quer A com A, tu quer B com B. Então, também não dá para comparar preço só, né? Então, tu tem que entender que eu tô te mostrando... você quer A? É isso daqui. Gelson, não... Ok, essa aqui vai te entregar isso. Então, essa adequação, esse é o papel do arquiteto também. Não é só o projeto tá aqui, vai lá e agora... Porque nós queremos ver o nosso projeto materializado. E essa materialização é o que faz muitas vezes, e na maioria das vezes,
com que nós tenhamos mais trabalhos, mais projetos. Porque esse cliente satisfeito, ele te vende maravilhosamente bem. Exato. É o melhor marketing, é a melhor rede social, porque ele quer mostrar essa casa. Ele vai receber pessoas nessa casa, ele quer comemorar a realização dele. E as pessoas que ali estão, e aí esse cliente, ele fala de ti. Primeiro que ele já te convida para inauguração. Né? E aí você tá ali, faz de conta que não quer ir, às vezes, né? Ah, não vou, não quero aparecer muito e tal. E aí tu tá fazendo negócio, tu tá às vezes, né? Eu que gosto de falar bastante, enfim, sem beber, não preciso nem dançar muito para fazer isso. Você tá ali fazendo um marketing e vendendo esse projeto. Isso é posterior. Esse cliente que tá lá, esse amigo dele que às vezes vai construir daqui a 1 ano, 2, 3, ou vai reformar. Ô fulano, quem fez a porta? Quem fez o teu projeto? Ah, mas é que eu vi na internet que é caro. Ah, eu vi que não. Não, é isso, ele te defende. Isso eu falo com toda propriedade. Enfim, é sobre isso. Eu só queria fazer um complemento que o Joelson entrou num ponto que é o nosso objetivo, né? Um dos nossos propósitos é trabalhar de forma mais ativa com os arquitetos, né? Desde o início, né? Muitas vezes quando o projeto está nascendo, né? Orientar questão de medidas, muitas vezes de proporção de porta, né? De tamanho, de modelo, de cor, para que lá no final a gente seja possível materializar isso, né? É o objetivo, acreditamos que de todo arquiteto, né? De entregar aquilo que foi proposto, aquilo que foi pensado, aquilo que foi aprovado, e a gente, de uma certa forma também, né? Contribuir ao máximo para atender a estética da obra, né? Com a durabilidade, a qualidade. E o desejo do cliente, principalmente isso. É o desejo do cliente. O teu compromisso não é só com o profissional, obviamente, né? É com o cliente, porque o meu cliente é o teu cliente. E esse cliente feliz, esse cliente satisfeito, faz com que eu tenha sucesso, ou eu tenha serviço, o meu parceiro também, e essa engrenagem funciona, gente. É isso que a gente tem que entregar para o mercado. Tem que entregar solução, tem que entregar um trabalho de excelência, e quanto mais pessoas estiverem ali vibrando e reverberando essa alegria de viver, enfim, seja ela, cada um vai dar um nome que for, né? Essa satisfação no momento atual é o que faz o nosso sucesso, é o que faz as parcerias darem certo, é o que faz essa rede social ser tão viva, ativa e satisfatória como a vida pede, e tempo para ser feliz, é isso que importa. Muito bem, e para a gente finalizar, será que vocês poderiam adiantar para a gente novidades, uma direção aí para esse ano de 2026 aí na Desare? Bom, vou falar um pouquinho, né? A gente está sempre atento ao mercado, né? Foi dessa forma que nós iniciamos a empresa, né? Com o propósito de trazer uma solução moderna e inovadora. E sim, a gente está sempre inovando, sempre buscando o melhor. A gente sabe que a cada projeto entregue, a régua ela acaba aumentando, né? A gente começou fazendo portas bem pequenininhas e atualmente a maior que a gente já fez com abertura única, 6,30 metros. Nossa. E a gente sabe que vão surgir portas de 6,5 metros, 7 metros, né? E a gente tem que estar preparado. Não só falando de porta de ACM em si, mas tem sim novidades para vir, né? A gente está olhando outros elementos que compõem a fachada, sempre com esse mesmo propósito, né? De trazer soluções modernas, inovadoras, principalmente duráveis, né? Para que o cliente fique satisfeito por muitos e muitos anos. E o Joelson, então, para finalizar também, olhando para o futuro da arquitetura, como que você enxerga essa evolução das portas para os próximos anos? Olha, eu enxergo, né? Eu venho observando, eu acho que eu vejo cada vez mais a aplicabilidade dessa solução, né, nos projetos, justamente por tudo que já foi falado aqui, mas porque o ACM, ele é um produto que ele entrega uma beleza, e aí, de novo, vai muito do olhar e da interpretação pessoal. Alguns vão dizer que é sofisticado, ou vão dizer que é
Eu acho sofisticado, tá? Independente da cor que for, para todo e qualquer. Então, assim, é que eu só cuido, assim, um pouco com a colocação das palavras, porque hoje em dia, por mais que o óbvio precise ser dito, né? Cada um interpreta. Então, parece às vezes um pouco de soberba do arquiteto, quando fala em sofisticação, tem que ser... Não, mas ele realmente é sofisticado. Ele é bonito. E às vezes as pessoas, elas têm medo de falar, porque parece que eu não posso falar essa palavra, eu vou estar... Não, gente. A gente merece isso. Então, a gente merece... Né, ter esse olhar sofisticado, e isso é desde que eu acordo, eu, pessoa, não eu pessoalmente. Então, essa sofisticação, esse acabamento, é isso que eu vejo, né, de novo na arquitetura, né, e desejo também para que cada vez mais e mais pessoas possam ter acesso a um produto de qualidade, né, independente de novo, é alto padrão, ok, tá tudo certo, mas essa solução, eu posso estar numa porta menor, numa porta reduzida, desde que eu entenda que eu preciso pagar por isso, mas que num curto prazo, né, como foi falado também, num curto, num médio prazo, essa porta se paga, gente. Porque esse projeto, essa construção, ela não é apenas para ser interpretada, não tem uma validade, né? De novo, buscando algo durável, é isso que eu vejo, cada vez mais e mais pessoas usando algo que ela não se arrependa ou tenha que fazer uma reposição, né? Então, que ela seja algo durável, que tenha essa qualidade, essa beleza que a gente busca, seja num projeto, às vezes, só de fachada, ou num projeto completo, independente do tamanho, né? Então, que esse cliente ele também possa, como é que fala assim, experimentar um produto diferenciado. É sobre isso. E essa solução, né, tudo isso que a gente comentou, ela só pode ser usada em imóveis de alto padrão? Então, Laura, hoje a gente tem clientes que buscam sonhos, independente se eles são, né, um altíssimo padrão ou não. E a gente já ouviu isso, né? O cliente foi até lá, a gente conseguiu vender a porta e ele falou pra gente, nossa, eu tô realizando um sonho de ter essa porta na minha casa. Então, a gente preza muito por isso, né? Independente do produto ser um produto muito diferenciado, mas o que a gente busca realizar mesmo são os sonhos dos clientes com um material duradouro. Ele sabe que ali ele vai ter um investimento, mas que ao passar do tempo ele não vai precisar trocar mais essa porta, vai ficar preservada na casa dele, né? Não precisa ser feito essa manutenção recorrente, Sim. né? A durabilidade é com certeza um diferencial, né? E até uma dúvida, por que escolher a Desare? Porta de ACM é tudo igual? Não, porta de ACM não é tudo igual. Começando pelo próprio ACM, né? Existem diversos tipos de ACM, cada um com a sua finalidade. Existe ACM que é exclusivo para uso interno, existe ACM que é exclusivo para uso externo, para uso em regiões litorâneas, frente-mar, com pintura, com proteção por conta da maresia. Sim. Então, a ACM não é tudo igual. E a gente preza muito por qualidade, por materiais de procedência, né? Para que a gente possa proporcionar para o cliente uma garantia, né? Uma assistência pós-venda. Então, porta de ACM e ACM não é tudo igual. Por que a Desare nasceu? Qual que é o propósito da empresa? Bom, a nossa empresa ela nasceu partindo de uma dor do cliente e do mercado, né? A gente acompanha, eu trabalho no segmento de construção civil há muito tempo, com outros materiais, né? E tive contato com o ACM para outras aplicações e observei que existia essa lacuna, né? Existia uma oportunidade aqui na nossa região para que a gente pudesse oferecer uma alternativa no que tange a portas, né? A arquitetura, ela evolui rapidamente, ela é muito moderna, né? E hoje as obras de médio e alto padrão, não existe um tamanho específico de porta. Todas elas são personalizadas. Partindo desse propósito, né, de trazer uma solução moderna e inovadora, que nós decidimos empreender, né? Trazer essa solução aqui para a nossa região, que atualmente, por conta até das empresas, das indústrias que tem, que é muito forte a madeira em si, né? A gente veio como sendo a primeira empresa especializada em portas de ACM. Legal. Né? Para justamente oferecer uma opção a mais, principalmente
na arquitetura que evolui e se moderniza com pouquíssimo tempo, né? Hoje em dia, as obras em si, elas não vêm mais com uma porta lá em medida padrão, né? Muitas das obras já vêm com pé direito duplo, a porta em si, ela vai até em cima, né? Precisa ser personalizado, né? Precisa ser personalizada, já vem com uma cor diferenciada para combinar com outros elementos. Tem uma cava, né? Que a cava segue depois na laje, enfim, tem todo um approach ali, né? Que pede uma solução que vocês estão prontos e... Não, vamos fazer, vamos executar, tem solução, né? Exatamente. Que em outros materiais isso não é possível, né? Uma solução mais padrão, uma solução mais... Engessada, por assim dizer, né? Exatamente, né? E a gente acaba, de uma certa forma, descomplicando isso. Legal. Tentando atender ao máximo ao que foi especificado no projeto, que tem na imagem, o que foi criado pelos arquitetos. Eu quero agradecer, então, vocês, equipe, vocês por terem vindo aqui, o Joelson também como arquiteto representando. Ficou muito claro, né, que não é só um detalhe, né? É segurança, é durabilidade, né? Faz parte, é essencial para a arquitetura, né? Então, para quem quiser conhecer mais, só acessar as redes sociais da Desare, o site também. Esse foi o primeiro episódio. Até o próximo!